Então, gente, agora chegou um momento bastante esperado. Nós começamos ontem, né, a apresentar aqui para vocês um quadro especial, né, um bloco especial, que são com os nossos articulistas, que estão em vários lugares do planeta nesse momento, que pode nos dar uma visão de que forma a Covid impactou a cidade, o país onde eles estão, e principalmente o nosso recorte aqui é o mundo do trabalho, é saber como é que esses governos estão tratando os trabalhadores. Porque para nós, né, o nosso objetivo, o nosso público-alvo aqui são os trabalhadores e mantê-los informados para vocês saberem, de repente, fazer até uma comparação de como estão sendo tratados nas fábricas aqui, pelo governo daqui, né, que nós temos que ter uma luta excessiva do sindicato diariamente para poder garantir o direito de vocês e o que está acontecendo lá fora. E hoje a nossa convidada especial chama-se doutora Camila Benevides, e eu vou passar aqui para vocês saberem, né, quem é esta doutora, essa advogada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os títulos dela, para que vocês conheçam, né, quem é a doutora Camila. Então, ela é advogada, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho e mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC. Ela é doutoranda na Universidade Sapienza de Roma, e ela está pesquisando nesse momento o direito do trabalho, né, inclusive com algumas comparações entre o Brasil e a Itália. E ela também deu aula na parte de mestrado, né, da Universidade Positivo, né, no MBA da FATEC, e também professora, né, quando estava aqui no Brasil, professora da faculdade FAEC, onde ela também lecionava, né, sobre direito do trabalho, tá? Então agora nós vamos poder ouvi-la na sequência com muita atenção, porque ela vai trazer para nós aqui informações sobre a Itália, né? Como é que impactou a Itália, que nós sabemos, né, que foi devastador, e de que forma o governo protegeu os seus cidadãos e principalmente os trabalhadores, né? O que aconteceu com eles? Tiveram perdas? Não tiveram perdas? Ficaram em casa tranquilos? Quem pagou eles? Eram as empresas? Era o governo? Então, isso é muito importante nós sabermos, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, que sabemos da medida provisória, né, que nós tivemos do governo Jair Bolsonaro, e que quem tem um sindicato forte, como é o caso aqui de Curitiba, o sindicato conseguiu dirimir as perdas, né? Garantir no mínimo o líquido de cada trabalhador. Nós temos 7 milhões de acordos no Brasil e sabemos que, infelizmente, nem todos os sindicatos tiveram oportunidade de defender as suas categorias. Então, agora, nós ficamos aqui com a nossa convidada de hoje, doutora Camila Benevides. É com você, Fernando. Boa tarde, estamos aqui com a doutora Camila Benevides, diretamente de Roma. Ela será hoje a nossa correspondente, né, que vai falar conosco sobre as impressões dela e de que forma o governo e a sociedade da Itália respondeu à pandemia do coronavírus. Então, fazendo aqui um breve retrospecto, a gente sabe que a pandemia ela iniciou na China, né, no começo do ano. Os números oficiais deles é que levou a óbito em torno de 5 mil chineses, mas também nós sabemos do regime fechado de lá e que com certeza esse número deve ser assim multiplicado por 10 ou até mais, mas enfim. A verdade é que na sequência, a pandemia ela se dirige para a Itália e chega na Itália e atinge esse país de forma avassaladora. Gostaria de saber, doutora Camila, o que você acha? Por que da China passou para a Itália, né? Qual é a sua opinião, claro, a respeito, né? E também, como é que ela encontrou o sistema de saúde da Itália? Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês, para a gente poder conversar, passar como está essa situação na Itália, que eu acho que é muito interessante, sempre o exemplo de uma situação que aconteceu num país pode contribuir para o outro. As informações que nós temos aqui, que provavelmente não se sabe, o que acabou impactando muito para o número
de pessoas infectadas na Itália foi o turismo. O turismo é a terceira maior fonte de renda da Itália. É responsável por grande parte do PIB. E o turismo ele ocorre em todas as regiões do país, que são altamente visitadas. Além disso, acredita-se que o fato do governo ter demorado para adotar medidas de isolamento social também contribuiu, e há uma terceira informação, até um pouco interessante, que atualmente tem sido demonstrada nos jornais, apontada pelos jornais. O primeiro caso de Covid aqui na Itália foi no final de janeiro. Mas, como o governo não tinha muita informação ainda, mesmo porque na China também foi em dezembro, então não tinha ainda uma expectativa de como que isso ia se desenvolver, as atividades aconteceram normalmente, continuaram todas as atividades normais por aqui. E no dia 19 de fevereiro, ou seja, 19 dias depois do primeiro caso, teve um jogo de futebol entre o time da Itália e um time da Espanha. Esse jogo foi no estádio aqui na Itália, reuniu 40 mil pessoas no mesmo local, e hoje se sabe que nesse jogo haviam pessoas infectadas que estavam assintomáticas, e a cidade onde fica esse local do jogo é uma das cidades que mais tem número de casos de Covid aqui na Itália, e na Espanha, a cidade do time que veio visitar aqui, né, porque também vieram jogadores, vieram torcedores de lá para cá assistir, também é uma cidade muito infectada. Então, esse jogo, por exemplo, tem sido chamado, inclusive, de bomba biológica aqui pelos jornais da região. Certo. E de que forma a pandemia encontrou o sistema de saúde da Itália? Bom, o sistema de saúde da Itália é um dos melhores da Europa. Não havia, até o início da pandemia, qualquer tipo de informação nos noticiários de que o sistema de saúde estivesse sobrecarregado, de que haveria algum tipo de problema no atendimento. Aqui é 100% praticamente, pelo contato com as pessoas que eu tenho, todo mundo utiliza entre aspas, SUS, o sistema público. É raro as pessoas utilizarem algum tipo de médico privado. Então, funciona muito bem, de forma muito organizada. O que aconteceu foi que no norte da Itália, onde acabou tendo o maior número de casos, a propagação do vírus foi muito rápida e em pouco tempo, o que acabou ocasionando um colapso no sistema de saúde naquela região. Aqui em Roma, por exemplo, essa situação não aconteceu, embora houveram mortes, mas não na mesma proporção de que ocorreram e ainda ocorrem lá. E essas mortes ocorrem, infelizmente, por conta do sobrecarregamento do sistema de saúde. Doutora Camila, analisando aqui a sua ficha antes de começarmos a entrevista, você faz um doutorado na Universidade de Sapienza, né, em Roma, e você é uma pesquisadora sobre as questões do direito do trabalho. Aqui no Brasil, né, nós temos as coisas acontecendo de forma muito desorganizada, né? A pandemia ela já chega no Brasil encontrando o nosso sistema de saúde totalmente ocupado com as comorbidades que já existiam aqui, né? E existe um problema crônico no Brasil em relação à saúde, há um déficit, né, muito grande, né? O SUS não consegue atender toda a população. Então, é claro que, ao chegar aqui a pandemia, que estamos, nesse momento, muito próximos de sermos o próximo polo depois dos Estados Unidos, a situação aqui ela está extremamente complicada e caótica. Nós já passamos dos 13 mil mortos, né? E também nós não temos uma organização aqui do nosso governo. Mas, com a sua pesquisa em relação ao direito do trabalho, gostaria de saber, assim, que medidas o governo tomou, né, para tentar conter, né, essa pandemia e de que forma isso atingiu o mundo do trabalho? Teve lockdown? Parou tudo? Como é que foi, doutora Camila? Então, é interessante porque o governo aqui, ele disse até que demorou para tomar medidas de isolamento, mas vou passar para vocês alguns dados e vocês vão se assustar. É claro que a Itália é um país muito menor do que o Brasil, é um país de 60 milhões de habitantes, mas as medidas aqui, elas foram tomadas em proporções até muito mais rápido do que em outros países, e mesmo em comparação com o Brasil, a gente verifica daí como o Brasil está atrasado. Tá. Então, a primeira morte na Itália foi no dia 21 de fevereiro, mas já no dia 23 de fevereiro, ou seja, 2 dias depois da primeira morte, haviam aproximadamente 100 pessoas infectadas. E isso já causou no governo um alerta vermelho
E na região do norte da Itália, onde havia essa situação de maior propagação da doença, houve a instalação de uma zona chamada Zona Rossa. Ou seja, já no dia 23 de fevereiro, já havia restrições de locomoção dentro do país, não podia ser daquela região, já foram proibidos evento público, social, esportivo, religioso, e já começou a haver suspensão de aulas e limitação do trabalho. Ainda de forma pouca, mas já começou a haver. 4 de março, ou seja, 12 dias só depois disso, as mortes na Itália começaram a aumentar por uma média de 60, 70 mortes por dia. No dia 4 de março, ultrapassou a soma dessas mortes 100 mortes, chegaram a 107 mortes. Certo. E isso, para a Itália, foi uma coisa completamente inaceitável. Então, nesse dia, houve daí o fechamento de escolas, universidades, bares e restaurantes continuaram atendendo, e o comércio, mas com normas de afastamento, com normas de cuidado, utilização de EPIs. 9 de março, também poucos dias depois dessa primeira medida que eu acabei de mencionar para vocês, a Itália chega a 450 mortos. Então, o governo entende que deve tomar medidas mais drásticas, mais restritivas, mais drásticas, exatamente. E com isso é determinado que toda a Itália vira zona rossa, não somente o norte. É determinado o fechamento de todo o comércio, fora atividades essenciais como farmácia e mercado. As atividades industriais continuam, as demais atividades, mas desde que sejam respeitadas normas de distância entre as pessoas, utilização de EPIs também. O governo achava que com essa medida, apenas com o fechamento do comércio, ele já conseguiria reduzir um pouco a alastração, digamos, né, a difusão desse vírus. Mas o que acontece foi que, desde então, o número de mortes na Itália continuou apenas subindo, até que depois se verificou que esse contágio não era de poucos dias, né? Verificou que as pessoas, às vezes, demoravam 14, 15 dias para começar a ter sintomas. E, no meio de março, aproximadamente a partir da semana do dia 17, na Itália, infelizmente, começou a morrer, em média, 700 pessoas por dia, 800, até que teve um dia que quase chegou a 1.000 mortes. E aí o governo decidiu, então, que qualquer atividade produtiva que não tivesse relação com atividade essencial e não pudesse ser feita por teletrabalho, deveria ser encerrada, deveria ser paralisada. E a partir daí, inclusive, começa uma situação muito interessante com os sindicatos. Por quê? Começou-se a discutir o que é atividade essencial. Todos os sindicatos aqui queriam que o maior número de atividades possíveis fossem encerradas. Os sindicatos aqui na Itália, eles têm uma função muito diferente, uma atuação muito diferente do Brasil. Enquanto no Brasil nós temos a unicidade sindical, que é um sindicato por categoria, aqui nós temos o pluralismo sindical e os sindicatos são muito fortes. Um exemplo disso é que na Itália não existe salário mínimo, até ia ser feita uma votação no começo desse ano para tentar implementar, mas os sindicatos se reuniram e entenderam que isso acabaria por tolir um pouco o poder de negociação das categorias e, de maneira geral, essa atuação dos sindicatos é muito forte e, com isso, eles começaram a negociar o que era atividade essencial. Enquanto as indústrias, por exemplo, da alimentação, tentavam explicar, foi dado um exemplo muito interessante, quem produzia, uma granja que produzia peito de frango, ela explicou que ela dependia da bandeja e daquele plástico filme que vai em volta. Ela não tem como continuar a atividade se as empresas que fazem esses outros insumos não continuassem produzindo. Então, foi feito uma semana de negociação entre o governo e os sindicatos para verificar quais eram as atividades excessivamente necessárias para tentar diminuir o máximo o número de pessoas saindo das suas residências. A partir daí, né, houve também a aplicação de diversas medidas trabalhistas para garantir os empregos. Uma delas foi a proibição da dispensa da demissão de empregados pelo prazo de 2 meses. Certo. Uma implementação salarial feita pelo governo, porque desde a Segunda Guerra Mundial existe, entre aspas, um fundo que as empresas podem acessar no momento de crise para que o governo passe a pagar uma implementação salarial.
Agora, no período da Covid, foi aumentada a possibilidade. Então, o governo passa a pagar 80% dos salários, dependendo do tipo de empresa, dependendo da quantidade de empregados, enfim, mas essa é uma média, a fim de que não haja um grande desemprego, o mercado de trabalho permaneça estável. E isso tem dado certo, porque a taxa de desemprego na Itália se mantém estável desde janeiro. As empresas Desde não têm janeiro. dispensado. Isso, as empresas não têm dispensado, primeiro porque não podem, Porque né, não por conta podem? dessa proibição, exatamente, mas também, pelo que a gente ouve pelos jornais, é que as empresas elas pretendem continuar a sua atividade produtiva depois que a situação passar. E se elas começarem a dispensar os empregados que têm conhecimento, tudo isso gera um custo, né? Você tem que recontratar posteriormente. E se o governo está fazendo o papel dele de suplementar os salários, de auxiliar as empresas, foi fornecido crédito fiscal, foi fornecido empréstimos com taxas super especiais, para que as empresas não façam esse tipo de demissão, o que tem funcionado. Além Doutora, disso, desculpe, conclua, doutora. além disso, foram feitas diversas outras medidas para auxiliar os empregados. Então, aquele empregado que está numa atividade essencial, ou seja, que ele precisa sair de casa para trabalhar, mas que ele tem filhos e os filhos não estão nas escolas porque as escolas estão fechadas, eles não teriam com quem deixar esse filho. Então, o governo passa a pagar um bônus, um valor de 600 euros por mês, que é um valor elevado, para que ele possa contratar uma babysitter. Aqueles empregados que colocam sua vida, entre aspas, em risco, ou seja, aqueles empregados de atividade essencial, que precisam sair para trabalhar, ganham um bônus de 100 euros por mês. Foram implementadas diversas medidas para auxiliar tanto empresas, quanto autônomos, quanto empregados, a fim de que todos passem para a situação que é uma situação de crise, com certeza, minimamente da melhor forma possível. Então, doutora, eu queria pegar um gancho para fazer uma analogia em relação à situação aqui do Brasil. Pelo que eu percebo, então, aí existe já um fundo, né, desde a Segunda Guerra, que eles guardam para necessidades, né? Claro que não temos isso aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, como é que isso aconteceu? Logo que iniciou a quarentena, que as fábricas começaram a precisar, os trabalhadores irem para casa em sistema de home office ou até ficar parados, foi baixada aqui uma medida provisória. E nesse caso do Brasil, é dividido a conta entre o governo e os empregados, né? O governo paga uma parte, a empresa paga uma parte e os empregados deixam de ganhar uma parte, né? Então, essa parceria que ela acaba sendo nefasta para os trabalhadores. Inclusive, eu lhe digo, doutora, que é o diferencial desse sindicato, porque todos os acordos, apesar de quando essa lei saiu, a ideia era que os sindicatos ficassem de fora. Eles queriam que só os empregados, né, e patrões resolvessem isso. Mas o STF se envolveu, houve uma grita também do setor sindical e daí as coisas se modificaram. E foi muito importante para os trabalhadores, nesse caso aqui do Brasil e de Curitiba, do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, o sindicato negociou com todas as empresas e garantiu o salário líquido dos trabalhadores. Mesmo com redução de jornada, né, seguindo as normas da medida provisória, mas o sindicato garantiu em acordo, fábrica por fábrica, onde fechou, que o trabalhador não recebe menos do que o líquido. Então, pelo menos está garantindo esse ganho líquido mensal. Claro que aí tem aquelas perdas no fundo de garantia, naquela parte que a empresa deduz que é a contrapartida, enfim. Mas a gente percebe aí uma diferença grande, né, de relação de tratamento do trabalhador daqui, né, e o trabalhador da Itália. E, doutora, eu queria saber especificamente, assim, então, eles também fecharam as empresas e me parece que agora, a partir de 5 de maio, alguma coisa assim, começou a voltar na Itália. Aqui no Brasil, nós estamos lutando também, o sindicato, com essa volta, acompanhando, vendo. O Ministério Público tem algumas delimitações, o próprio sindicato, ele tem também, ele criou as normativas, né? E nós estamos aqui na nossa base cuidando para que essas coisas aconteçam e sejam seguidas como foi estabelecida. Como que foi esse retorno aí na Itália? Então, a partir de 4 de maio, começou a fase 2, com retorno de parte da atividade produtiva. Não foi retomado e não será retomado todas as atividades de uma vez só, porque a ideia do governo é dividir esse retorno de maneira que não cause de novo uma aglomeração de pessoas em transporte público, nas ruas, e isso de novo aumente a taxa
de pessoas que estão contraindo o vírus e, com isso, aumente de novo, dificulte de novo o acesso ao sistema de saúde. Então, a ideia é, entre aspas, ir soltando aos poucos, para que caso as pessoas comecem a adoecer novamente, porque o vírus ainda está aqui, nós ainda não temos uma vacina nem um medicamento, seja possível tratar todas aquelas pessoas que acabem tendo contato, contraindo o vírus. Uhum. Existe uma parte das atividades que iniciaram no dia 4, uma outra parte vai iniciar no dia 18, existe uma outra parte que vai começar só em junho, e assim por diante. Além disso, o governo tomou ainda medidas que as empresas, as indústrias, todas as atividades que estão retomando devem fazer para tentar evitar novamente que as pessoas contraiam esse vírus. De maneira geral, a utilização do teletrabalho, ou seja, o trabalho na residência, ele continua sendo uma tentativa de que as pessoas não saiam de casa. Então, o governo insiste que essa atividade pode ser feita pelo computador, que ela seja feita de casa. É também determinado que, se for possível, deve ser concedido férias, mas, caso nenhuma dessas duas situações seja possível, o empregado tenha que retornar ao posto de trabalho, a empresa tem a possibilidade de medir a temperatura do empregado, né, no momento que ele chega na empresa, sempre respeitando a privacidade. Ou seja, ela pode medir, mas se ele não tiver febre, não tem porque ela anotar isso em nenhum lugar, ela só vai anotar isso se for realmente um motivo para que ele não acesse ao posto de trabalho. Além disso, aqueles empregados que foram testados anteriormente como positivos, eles poderem retornar ao trabalho, eles têm que trazer uma declaração médica informando que eles já se recuperaram e não portam mais o vírus, fazendo um exame específico feito pelo governo. Foi determinado uma alteração dos espaços físicos dentro das empresas. Não pode haver empregados próximos uns aos outros, com menos de 1 metro de distância, fechamento de locais locais comuns dentro da empresa, alteração do horário de trabalho e flexibilização do horário de entrada e de saída, para que não haja fila dos empregados para bater o ponto tanto na entrada quanto na saída. Fornecimento de produto de limpeza para as mãos individual, a empresa tem que fornecer para os empregados. São proibidas reuniões ou atividades formativas no horário de trabalho de forma presencial, apenas por teleconferência. Sim. E foram criadas também comissões internas com participação dos sindicatos para verificar se a empresa está cumprindo alguma dessas determinações. Foi criada uma comissão interna para verificar se a empresa está cumprindo todas as determinações que o governo obriga para que possa ser mantida essa atividade. Existem ainda outras determinações, como a entrega de EPIs que devem ser fornecidos pela empresa, óculos, luva, protetor auricular. As empresas devem possibilitar que, caso o governo queira fazer os exames dos empregados de forma voluntária, Claro. que o exame possa ser feito dentro da empresa. A Electrolux, inclusive, aqui na Itália, já fez um acordo com o sindicato para enviar trabalhadores no horário de trabalho, de modo voluntário, para fazer os exames. Todos os exames devem ser feitos pela saúde pública, a empresa não pode determinar que o empregado faça numa empresa particular. Além disso, foi encorajado que os empregados não usem transporte público, embora tenha sido feita uma alteração, são marcados os bancos no ônibus para que as pessoas não sentem uma do lado da outra. Então, você só pode sentar no banco de determinada cor, para que fique sempre um espaço vazio. Mas é feito um encorajamento para que o empregado ou ele vá de bicicleta, ou ele vá de moto, de carro próprio, né? A fim de evitar que haja novamente contato excessivo entre as pessoas e, com isso, a propagação do vírus. Então, conversando ontem com o nosso articulista da Suécia, ele estava comentando algumas coisas bem interessantes, né? Que não vamos sair iguais depois dessa pandemia, que com certeza alguns modos, né, de vida que está sendo aplicado agora, ele precisa continuar. Não temos a vacina, vários países estão tentando desenvolver, mas nada de concreto ainda. Então, eu creio, doutora, que realmente a forma, né, de todas as sociedades, né, elas vão se transformar, a forma de se relacionar, o lazer,
o cinema, né, por exemplo, né, aqui no Brasil, como aí na Itália também, continua proibido com certeza, festas, reuniões, né. Doutora, foi um prazer tê-la aqui, extremamente, as suas informações foram bem importantes para nós, muitos dados, nossa audiência, ela está ávida dessa informação, porque a gente prometeu fazer blocos especiais essa semana, trazendo correspondentes de vários lugares do mundo, para contar, para que o povo aqui do Brasil perceba que assim, a diferença é em relação às ações que os governos tomam. Um governo é diferente do outro, claro, né? Não dá para a gente querer que tudo seja um padrão, seja igual, mas que da mesma forma vocês também estão se cuidando aí, estão em quarentena, já abriu, mas a gente percebe, né, na Suécia, assim, eles não saem de casa, eles dizem assim, olha, eu não sei quando é que eu vou sair de casa, né? Então acho que vocês também não se sentem à vontade para ir para o parque, passear, sair. A vida normal, ela não dá para retomar, não é isso, doutora? Exatamente. Embora a partir do dia 5 também tenha sido autorizado você sair na rua para fazer caminhadas, o que era proibido, você participar, poder andar em parques, o que também era proibido, de maneira geral, a população na Itália ela é muito esclarecida e ela sofreu e tem sofrido muito com o número de compatriotas que estão falecendo diariamente. Todo dia, às 18 horas, o governo faz uma lista de informações, a gente verifica, acho que também teve essa informação aí no Brasil, que as pessoas saem na janela, os italianos saem na janela, cantam juntos, choram juntos. Então, por conta dessa situação toda, de maneira geral, a população está com medo de sair e há um esclarecimento muito grande dos italianos. Eles estão preocupados e, de maneira geral, se não for obrigatório, se não for uma situação de necessidade, eles se mantêm em casa e só vão sair, de fato, quando se sentirem mais seguros, a fim de evitar que seus irmãos, que seus companheiros, seus familiares continuem sofrendo por conta desse vírus. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito importante para nós e nós vamos convidá-la para outras conversas sobre outros temas, porque é muito importante para nós sabermos, né, estamos todos ligados, né, somos todos uma grande aldeia e o que acontece aí vai influenciar aqui e os trabalhadores querem saber como é que os trabalhadores estão sendo tratados no resto do mundo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação em nosso programa, foi um prazer. Agradeço de novo pelo convite e fico à disposição para os próximos encontros, que eu acho que é muito importante a gente aprender em conjunto, compartilhar as informações, cada um do seu país, e juntos a gente vai conseguir passar por isso. Como se diz aqui na Itália, andrà tutto bene. Andrà tutto bene, que para o Brasil também, né? Amém, que nós tenhamos todos juntos dias melhores. Muito obrigada, muito obrigada.